Boa noite, pessoal. A live com o Dr. Rafael caiu. Vamos começar aqui a parte 2. Estava muito interessante. O Dr. Rafael sempre dá uma aula aqui pra gente. É sempre uma honra para mim. A live agora, a parte 2 está iniciando. Bem-vindos a todo mundo de volta. Aconteceu algum erro no Instagram, mas a gente já está retomando aqui. Já vi aqui, Dr. Rafael. Doutor Rafael está conectando aqui com a gente. Oi, Estamos aí de novo. Estamos aí de novo. Desculpa que nunca tinha acontecido isso nas lives de... A live cortou sozinha, eu fiquei falando aqui sozinho, tá? Mas agora... A live deu um burnout, fundiu aí, né? A live fundiu e agora depois de uma pausa, né? Que é uma demonstração do que a gente estava falando, né? Tem que dar uma pausa, a gente dá uma pausa da live e voltamos agora com energia renovada. O Instagram também precisa respirar. O Instagram também precisa respirar, precisa dar uma pausa. Então, que a gente estava falando sobre isso, não? É muita coincidência. Aí, eu tava falando assim da questão das metas, né? Que as metas sempre mais altas, né? O tempo inteiro, e isso não acaba favorecendo esse estado de exaustão na pessoa? Certamente, né? A coisa das metas, né? Da carga de trabalho, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa, como a pessoa enxerga isso, né? Mas eu tenho visto, né, cada vez mais uma pressão por resultados, até eu diria que existe uma diferença intergeneracional, né, que existe as gerações, né, estão vendo as metas de forma diferente. Então, o que eu noto, por exemplo, para estudo, né, nas gerações atuais, existe enquanto antigamente, né, sei lá, vou falar assim, se tinha muito uma pressão, olha, você tem que estudar não sei quantas horas por dia, você tem que não sei o que lá. Então, hoje em dia, a métrica virou assim o resultado. Qual é a sua posição ali estudando no cursinho? Que número que você está? Não quero saber quantas horas você estuda, eu quero saber onde é que você está. Quem é você na fila do pão? Vamos botar assim. Quem é você ali? Então, isso daí... Se por um lado fala, não, mas essa é uma métrica mais decisiva, por outro lado, essa é a métrica que não se consegue controlar a coisa do resultado. O que a gente consegue controlar é a dedicação. Dedicação é o que você consegue controlar. E o resultado é uma consequência da dedicação. O resultado a gente não consegue controlar. O resultado E com as metas da empresa, eu acho que acontece um pouco isso, né? As pessoas vão se colocando, não, eu tenho que produzir assim, eu tenho que render isso, eu tenho que render aquilo, eu tenho que vender não sei quanto, eu tenho que fazer não sei quantos por dia. São coisas que às vezes vai gerar um estresse, porque às vezes a pessoa não tem perna para chegar ali. A pessoa consegue, o que a pessoa consegue ela consegue dedicar talvez mais tempo ou menos tempo, ou mudar a forma de tentar se aprimorar, mas essa coisa das metas, eu diria mais, essa métrica primeiro do trabalho, né, dos resultados, mas também eu vejo assim uma métrica do ser humano, né, a pessoa, bom, o cara ganha X, então o cara tá bem, né, e eu vejo isso como sendo um problema em vários campos, né? A pessoa, a vida da pessoa não é só o sucesso profissional dela. A vida interpessoal, essa redução, eu vejo que às vezes as pessoas quando sofrem um revés financeiro, como isso pesa, né? A pessoa construiu a vida dela focada somente na parte financeira, então quando ela tem um revés financeiro, como isso derruba, e não nas relações interpessoais, que tem existe uma estabilidade muito maior, né? Se você investiu em muitas relações, muitas pessoas, isso tem uma estabilidade muito maior do que a sua conta financeira, né? Uma coisa como métrica, e isso
das empresas, muito embora eu entenda, né, que, sei lá, as empresas têm que funcionar com métricas objetivas e tal, mas isso aí, dependendo da forma como é utilizado, é um fator estressante e pode estar relacionado a desencadeamento de burnout, sim, sem dúvida. Ah, perfeito, doutor Rafael. Aqui agradecer o Gravuni, boa noite, assunto muito pertinente. Exatamente, para quem não viu a nossa parte 1, que foi o Instagram precisou descansar, aí o doutor Rafael falou, a gente falou que hoje em dia, nessa pandemia, é um assunto muito pertinente mesmo. E também eu queria saber de uma coisa, doutor Rafael, um burnout sem tratamento pode causar ansiedade ou depressão? Então, certamente, né, o burnout, entendido assim, né, como um estressor, né, Rodrigo? Que eu acho que a gente, qualquer tipo de estresse, os estresses, o estresse, ele tá dentro dos modelos, por exemplo, modelos animais de depressão, né? Então, o rato que não recebe o alimento, que é colocado numa situação em que ele sofre um bullying ou alguma coisa assim, de outro rato, um rato maior, então tem vários modelos de estresse diferentes e todos desembocam em sintomas muito parecidos com depressão. Isso a gente vê nos roedores. Então, o roedor ali, o ratinho, que já não se mexe mais tanto, que não consegue, que comete erros de atenção, você vê que ele não discrimina bem as coisas, você vê que ele não sente mais vontade de se alimentar, não está se alimentando, não está buscando recompensa. Então, tem várias... O estresse em si, ele é um desencadeador de episódios depressivos, dependendo da cronicidade, da força disso daí, sem dúvida é. E todo o sistema que a gente chama HPA, né, que é hipotálamo, que é uma região do cérebro, a pituitária, que é uma glândula aqui próxima ao cérebro, ou hipófise, né, e adrenal. Então, todo esse eixo, o hipotálamo ali que ele é responsivo, por exemplo, quando a pessoa tem taquicardias, tal, isso também é hiperativo. O hipotálamo, ele manda uma mensagem para a hipófise que produz, por exemplo, o ACTH, que vai resultar numa produção maior de cortisol, num banho de cortisol. E toda essa desregulação hormonal está associada tanto a quadros depressivos quanto a quadros ansiosos. Então, certamente aí os burnouts, que são o burnout, que é um estresse crônico com foco específico no trabalho, né? Envolvendo uma coisa que acaba se tornando um ciclo vicioso. Então, a pessoa está exausta, aí começa a gerar o que se chama de um certo cinismo ou um ceticismo no trabalho, né? Já começa a não dar muito mais atenção às atividades, ficar um pouco cética em relação a capacidade dos colegas de ajudar. Isso redunda numa baixa produtividade que a pessoa vai começar a olhar para a meta, olhar para as circunstâncias. Essa baixa produtividade faz a pessoa ficar mais exausta e faz esse ciclo girar, né? Aumentando o estresse, e aí começando a aparecer sintomas de ansiedade, de depressão, e demandando certamente aí não só uma intervenção psicológica aí quando entra esse tipo de sintomas, taquicardias que são mais frequentes, uma sensação de falta de ar, a insônia frequente. Isso tudo já vai começando alteração de peso, esses sintomas mais físicos ou fisiológicos que já vão demandar aí que a pessoa busque um tratamento profissional aí. Certo, perfeito, doutor Rafael. E é importante a pessoa fazer um acompanhamento psicológico nesses casos? Eu acho que muitas vezes é fundamental, viu, Rodrigo? A gente mesmo, como psiquiatra, às vezes a gente não consegue, a gente
não consegue fazer o trabalho psicoterápico, mas a gente faz algumas intervenções. Então, o que eu percebo, né, e que eu acho que é útil para as pessoas é isso, né? Delimitar um tempo de almoço, mesmo que seja curto, é meia hora só de almoço, nada de ficar mexendo em coisa de trabalho junto, meia hora, uma hora só de... Eu vi muitas pessoas melhorarem assim, né? Delimitar finais de semana, tem muito bem, tem pessoas que tem que estar com o celular ligado para emergências, ok, mas para mensagem não dá para ficar respondendo tudo em meia hora, as pessoas não vão sobreviver, né? Então, para as urgências, existir a ligação. Então, mas eu acho que para ir em coisas mais finas, de estresse relacionados ao trabalho, eu acho que é muito importante a psicoterapia, que vai entrar com mais profundidade, não uma forma mais individualizada e ajudando em algumas coisas como assertividade, né? Que é uma coisa como se colocar no trabalho, né? De uma forma não agressiva, mas também não passiva, né? Colocar, olha, eu tenho meu limite, saber negociar com chefes, saber negociar com clientes. Muitas vezes, muitas das profissões ligadas também a burnout são profissões que lidam com o público e tem uma série de dificuldades de como lidar com o público, ou lidar com pacientes, ou lidar com... Então, eu tive pacientes lidando com profissionais da saúde, lidando com altos figurões, né, em hospitais de ponta. Existe todo um jeito de lidar com eles, isso não é muito fácil, né? Às vezes são pessoas muito exigentes, nem sempre são pessoas razoáveis, né, no trato. Então, sem dúvida, a psicoterapia ajuda essas pessoas. Olha que legal o comentário da Lidiane. Eu trabalho com uma pessoa que só ela quer falar, isso me deixa estressada. O que devo fazer nessa situação? Boa noite. É justamente o que a gente estava falando na parte 1, né, doutor Rafael? Sim, eu acho que a gente tem que aprender a se proteger, né? Isso é muito... só ela quer falar, né? Então, a gente tem que saber também. Isso te deixa estressada, mas vamos contextualizar, né? Qual que é a circunstância? Ela está atrapalhando o seu trabalho, né? Quer dizer, você pode falar, olha, poxa, eu só vou terminar aqui o negócio, a gente já conversa, né? Saber colocar o seu limite, falar assim, desculpa, eu vou ficar focado aqui, ou mesmo não responder, né? Porque às vezes as pessoas entram, invadem o nosso espaço, elas querem falar, eu tinha um amigo inglês, é muito engraçado também, ele falou, sabe o que você faz? Bota um fone de ouvido e deixa desligado, mas põe em algum lugar que a pessoa vai parar de falar com você. Cara, depende desse tipo bem assim, o estilo suave, sutil. Então, tem várias formas, né? Também de colocar isso de uma forma sutil, né? Dependendo de uma reunião, só a pessoa, ela rouba o espaço, né? Você fala assim, nossa, muito obrigado por isso, né? Nossa, isso que você estava falando, tentar puxar de um jeito positivo, né? Falar assim, pô, legal isso que você abordou, deixa eu só acrescentar aqui um ponto importante, né? Então, talvez na psicoterapia, né, enxergar direitinho onde é que essa pessoa falando muito. Agora, se ela fala muito por si só, talvez não responder, ela vê que você está focada, ela fala, a pessoa está focada ali, já não está dando muito mais trela, às vezes isso já basta. E se você achar que isso fica um pouco chato, falou, desculpa que eu tô muito focado aqui, senão eu não consigo. A gente tem que expressar, né? Falou, desculpa que eu fico focado aqui, eu não consigo prestar atenção nas duas coisas. A gente vai aprendendo a suavizar, né? Nas relações, né? De um jeito positivo, mas dando o seu recado, né? Falou, olha, eu não consigo, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É exatamente isso, doutor Rafael. A Lidiane aqui até falou, deu risada e agradeceu, obrigado. Muito obrigada, Lidiane. E depois eu vou ler a pergunta da Mariana também, mas antes eu queria saber o burnout dentro de casa, né? Porque qualquer pessoa exerce vários papéis na vida, né? Tem que exercer o papel de funcionário, o papel de mãe ou pai, aí tem que cuidar do filho, tem que cuidar do cachorro, aí
e essa troca de papéis o tempo inteiro dentro de casa, né? Isso acaba estressando a pessoa? Isso daí é, a gente tem que ver direitinho como que isso é, né? É, então, se pudesse, né, com esses papéis, né, de pai, de mãe, se pudesse, eu acho que a gente tem que aprender a ter, como fala, os momentos de lazer junto com essas pessoas. Isso que é o ideal, né? A gente tentar casar o nosso lazer com essas pessoas, né? Tentar fazer alguma coisa de agenda positiva. E quando a gente tiver, mas eu acredito que mesmo assim, né, para pais e mães, eu acho que pai e mãe se beneficia de um tempo assim de deixar, de ficar, sair o casal sai junto, por exemplo, né? Não tá toda hora com os filhos, né? Tem uma vez por semana que sai o casal. Isso, quando é possível, isso daí eu acho que ajuda bastante, né? A pessoa ter um momento. Uma coisa que desestressa bastante também, é interessante essa coisa de desestressar, né? O desestressar, ele está menos ligado exatamente à inatividade, né? Porque a gente fala de descanso, a gente fala de inatividade normalmente, mas o desestressar, ele está mais ligado a uma mudança de atividade. Então muitas pessoas falam assim, poxa, eu desestresso fazendo exercício físico. Por exemplo, é o momento que a pessoa está ali, de repente, fazendo um exercício físico intenso, mas está desestressando. Me desestresso lendo, né? Então a pessoa muda de atividade, por mais que esteja numa atividade intensa, aquilo serve de válvula de escape, porque é muito diferente da atividade habitual. Então, se as pessoas conseguirem focar nisso também, quando eu vou com meu filho em tal lugar, aí sim parece que eu descanso, eu relaxo, tentar mudar o dia a dia, eu acho que esse é o ponto central, né? Ter atividades que quebrem a sua rotina. Perfeito, doutor Rafael. E, e também em adolescentes, assim, em período de fazer vestibular, acredito que seja estressante para todo mundo, né? Ainda mais para você que fez medicina, eu imagino o estresse que você deve ter passado. Como que lida com esse estresse, assim, para os adolescentes? Então, aquilo que eu tinha falado, eu reitero, né? Eu acho que o foco do adolescente tem que ser em se vencer, né? A coisa lógico, vestibular, mas não adianta, né? A métrica do adolescente tem que ser quantas horas eu estudo, quanto eu tenho me dedicado, quantos exercícios eu faço, alguma coisa focada nele se vencer, né? Não adianta as outras métricas vão te estressar, porque o que você pode mexer é o que você vai fazer, né? E isso já é muito, porque eu acredito que a gente tem um potencial de se vencer muito maior do que a gente imagina, né? Sei, por exemplo, estudando, né? Tem pessoas que aguentam uma hora, mas habitualmente pessoas mais treinadas ficam 2, 3 horas atentas estudando um tema. Conseguem ficar 3 horas focados num tema. Depois de 3 horas eu desconheço pessoas que consigam continuar com muito foco, assim, para coisas de estudo, né? Mas então a gente tem uma capacidade enorme de ficar focado. Eu acho que eu acho que os adolescentes têm que treinar. Então, por um lado, focar nisso daqui. Agora, da parte do estresse, eu tenho falado com adolescentes, né? Eu falo, e aí, quando suas pausas, o que você faz? Aí muitos me falam, eu fico na internet e tal. Eu falo, mas você fica porque isso te desestressa, vendo mensagens? Ou você fica porque você acaba ficando? Porque eu falei, provavelmente, essas coisas de que a gente vê em tela tal, normalmente não nos descansam muito e tem alguma semelhança com o tipo de atividade que a gente faz. Elas entretêm bastante, mas normalmente a pessoa não se sente descansada, não se sente renovada. Então, para alguns, eu tenho aconselhado, e exercício físico, o que você acha? Porque é uma mudança de atividade e normalmente desestressa mais, ou conversar com alguém, ter atividades mesmo, tá numa videochamada, não só os adolescentes eu tenho visto, é difícil para eles a coisa da videochamada, da ligação telefônica, eles ficam muito mais as coisas de mensagens,
algumas coisas de, no máximo, áudio, mas normalmente mensagens de texto. Isso não costuma ser muito relaxante, né? Isso não costuma muito sair do setting. Eu noto que não parece que não introduz essa quebra de atividade que a gente estava comentando. Eu não acho muito eficaz, não. Ah, perfeito. Aqui a Mariana falou o que pode ajudar a combater a insônia, mas já também adiantando, né, que a gente está numa live, não pode, não, que ela depois ela falou que dos que ela toma, aí também não dá para fazer atendimento por aqui, né, doutor Rafael? Então eu não sei qual que é o limite que você pode responder ou não. Tem diversas. A forma mais eficaz de tratar. Então, insônia, primeiro, eu acho que tem que. A gente está aqui na discussão do burnout, né? Mas a primeira coisa, né, da insônia é ver se ela tem uma associação com ansiedade e depressão. Então, eu acho que é a primeira coisa. Depois eu te sugiro até dar uma checada, tem bastantes vídeos lá no meu perfil, e eu fiz muitas lives com o Rodrigo sobre ansiedade, depressão. Tem tanto esses vídeos, como se for no IGTV do Rodrigo, você vai ver bastante coisa legal também. Então, primeiro saber se tem uma associação com isso. Porque uma coisa é insônia crônica, outra coisa é insônia que está relacionada com isso. Quando tem associação com ansiedade e depressão, nós temos que resolver a ansiedade e depressão, aí a insônia, aí a gente consegue mexer na insônia. Então, agora vamos pegar uma insônia que não está exatamente ligada com ansiedade ou com depressão. Né? Eu te dou os conselhos, né? Tem uma série de coisas de psicologia da insônia. Então tem uma série de coisas interessantes. Mas então dentro disso tem a coisa da higiene do sono, uma série de atitudes, uma série de hábitos que vão nos auxiliar. Então, por exemplo, não tomar café depois de 5 da tarde, não tomar bebidas alcoólicas, porque por mais que eu fale, eu bebo, aí eu relaxo. Mas não é legal, porque aí no meio do sono acaba o efeito do álcool e isso vai se perder. Tem um mesmo horário para dormir toda noite, usar a cama só para relação sexual e para dormir, não ficar usando a cama para outras finalidades. Por mais que isso pareça uma coisa pequena, ficar deitado vendo TV, mas você percebe, existe um treinamento do organismo, e o organismo meio que pede a coisa. Por exemplo, você vai no banheiro, a pessoa vai no banheiro fazer necessidade, quando a pessoa entra no banheiro, aumenta a força. Por quê? Porque existe uma habituação. Você entra lá, você faz sua necessidade. E quando você chega na cama, isso tem que estar associado na nossa cabeça também, que é o lugar de dormir. Que é o lugar que você vai descansar. Então, ficar deitado, lendo, ficar deitado, vendo TV, isso não são hábitos bons. Outra coisa, rotina de horários de comer, de se alimentar, isso também vai ajudando. A gente tem que ajudar. Existe já um reloginho no nosso cérebro, né? Tem uma espécie de marca-passo, um relógio central aqui no hipotálamo, tem um núcleo lá supraquiasmático, lá tem um reloginho que ele manda nos relógios do corpo inteiro. Isso é muito interessante, Rodrigo. Vou abrir um parênteses para fazer o caos aqui. Então, mesmo nas células, de bactérias, tem inúmeras coisas que funcionam com um relógio de 24 horas. Então, é circadiano, né? Então, em diversos animais, e metade dos nossos genes tem um funcionamento deles serem ativados para produzir proteínas dentro de um ritmo circadiano. Então, todo o nosso organismo funciona nesse negócio de 24 horas. Então, se a gente sempre dorme num horário e acorda num horário, isso ajuda o organismo. Tem um certo momento que produz insulina, tem um certo momento que o fígado trabalha de certo jeito. Você consegue organizar o seu relógio, aí pum, chegou a hora de dormir e já vai mais fácil. Agora, quando tudo é uma bagunça, né? No limite, alguns pacientes que eu tive que organizar o horário dos pacientes, né? O paciente dorme cada dia num horário, acorda cada dia num horário, que é possível no home office. A gente tem essa possibilidade, mas não é saudável. Então, muito da insônia que não está associada nem à ansiedade, nem à depressão, é isso de regulação de hábitos de higiene de sono. Olha, perfeito, doutor Rafael.
muito bem colocado, porque às vezes a pessoa acha que tem insônia, mas também tá tudo bagunçado, dorme muito tarde, e é muito importante essa rotina, perfeito. E, Justamente. e aqui, novamente, a nossa live passou voando, já estamos aqui 50 minutos. Para mim é sempre uma honra, doutor Rafael. Eu queria agradecer aqui, sempre uma aula que você dá para mim e para as pessoas que estão ouvindo a gente. Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer aqui falar para as pessoas. Espero que eu tenha conseguido ajudar, né? E eu acho que é isso. Lembrar sempre de quando tiver começar a ter alguns sintomas de alarme, não deixar. Mas, como eu digo para alguns pacientes meus, né? Mais fácil se apaga um pequeno foco de fogo do que um incêndio. Então, saber disso aí. Então, falando, eu tomo muito Guaraná em pó. O Edilson aqui, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que cuidar, né? Saber o horário, saber cuidar disso daí para a gente não ficar insone, né? Olha que legal, a Mariana, obrigado, doutor, ajudou demais. A Lidiane também, a Alice também. Olha que legal, é sempre muito sucesso aqui as lives com você, uma honra muito grande, doutor Rafael. Obrigado, viu? Obrigado. Teremos mais no futuro. Vamos pensar vários temas aí, a gente Sim, vamos para frente, sim. com certeza, adorei. Adorei demais. A Geralda, que está sempre aqui, ó, excelente, doutor Rafael, a Lu Vasconcelos também. Muito legal, demais. Bacana Então, mesmo. então depois vamos marcar novas datas e novos temas. Vamos sim, vamos sim. Muito obrigado, doutor Rafael. Valeu então. Boa noite. Boa Boa noite, um noite a todo abraço aí, mundo boa noite a também. todos. Tchau, tchau. Tchau a todos aí. Até a próxima. Até.